Boa noite, projeto Recomeçar, graça e paz. Que coisa linda. Amados, eu sei que tem tempo para a gente colocar a vida financeira em ordem, porque ainda tem 3 meses para a gente colocar a vida financeira em ordem. Você crê nisso? Mas assim que eu recebi o convite para abrir essas 12 semanas proféticas para os 12 meses de 2025, e mais, para falar sobre prosperidade financeira, que é algo que realmente tem muito a ver conosco. Temos muitas experiências vividas nessa área. Eu fui alcançado por Jesus, ou fomos alcançados no mesmo dia e hora por Jesus, no momento onde a gente tinha dificuldade de ter o que comer. E ameaçavam-se me prender por sonegação de impostos. Eu estava vivendo essa realidade. Poderia ser preso a qualquer hora por sonegação de impostos e não tinha o que comer. Foi um momento difícil da nossa vida, mas isso nos deu muitas experiências, porque foi aí que eu conheci o Jesus que a gente serve nesses últimos quase 30 anos. E para abrir essa campanha, eu escolhi o tema: como atingir a plenitude financeira em Deus. Eu vou repetir: como é que a gente vai ter que fazer para atingir a plenitude financeira em Deus? Posso ouvir um amém? Mas antes de ler o texto, que vai servir de base, eu quero fazer uma breve reflexão, falando de um princípio precioso do reino de Deus. Pastor, que princípio é esse? É o princípio da reciprocidade. E amados, eu não sei se você ouviu essa afirmação alguma vez na sua vida, mas eu vou repeti-la. O nosso Deus é um Deus de reciprocidade. Pastor, está complicado isso aí. Mas para confirmar isso que eu estou dizendo, eu quero ler uma frase dita pelo próprio Deus. O próprio Deus foi quem disse essa frase, pela boca do profeta Samuel. Eu não vou dizer qual é o texto que está isso, porque você vai perder tempo tentando procurar o texto, eu vou falar no final. Mas ouça, se você conhece esse texto, no finalzinho do verso 30 desse capítulo e desse livro, está escrito assim: porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Você conhece esse texto? Você conhece esse texto? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, no finalzinho do verso 30. Por que eu disse isso? Porque, baseado nesse princípio, que é o princípio da honra, eu posso afirmar com muita convicção que, apesar do nosso Deus não fazer acepção de pessoas, posso ouvir um amém? Existem vários textos bíblicos que afirmam isso. Nosso Deus não faz acepção de pessoas, mas, apesar dele não fazer acepção de pessoas, o nosso Deus faz acepção de comportamentos. Em outras palavras, eu só vou ser honrado por Deus. Grave isso. Eu só vou ser honrado por Deus se aquilo que eu estiver fazendo tiver como propósito honrar a Deus. Por que foi que eu fiz questão de fazer essa colocação antes mesmo de começar a falar de prosperidade? Porque eu creio que conhecer essa verdade, de que o nosso Deus honra a quem honra a Ele, pode ser o suficiente para virar uma chave na vida de muitos que estão reclamando da vida que estão levando. Só conhecer isso pode virar uma chave. Quem honra a Deus é honrado por Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Pode ser, queridos, que os desafios que você esteja enfrentando seja o resultado, seja a consequência da falta desse entendimento que Deus honra a quem honra a Ele. Bem, dito isso, eu posso ler o texto que vai servir de base para a nossa reflexão. Coloque para mim aí, Salmos número 35, verso 27. Salmos 35, 27. Mas eu não sei aqui quem veio da escola que eu vim. Eu vim de uma escola que dizia que era impossível ser financeiramente próspero e espiritualmente próspero ao mesmo tempo. Eu fui ensinado assim: para que eu fosse financeiramente próspero, eu teria que sacrificar a minha espiritualidade. E se eu quisesse ser espiritualmente próspero, eu teria que sacrificar as minhas finanças. Era como se espiritualidade e vida financeira estivessem em extremidades opostas de uma gangorra. Para um subir, o outro tinha que descer. Se eu quisesse que esse subisse, eu teria que descer aquele. Até que eu li esse texto, até que eu me deparei com esse texto.
Até que eu encontrei essa verdade registrada na Bíblia. Isso virou uma chave na minha vida. No texto que eu tenho aqui, na versão que eu tenho, diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Mas aqueles que são servos de Deus e que creem que a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco, só esses. Repitam comigo: Deus ama a minha prosperidade. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele ama a nossa prosperidade. Ele ama, Ele ama, Ele ama. Agora, muitos podem estar se perguntando o seguinte: mas pastor, peraí, não entendi. Se Deus ama a nossa prosperidade, se Deus se alegra quando o seu filho prospera, por que é que muitos de nós não conseguimos conquistar a nossa prosperidade? Amados, eu creio que aquele que fica até o final vai receber a resposta para esse seu questionamento, porque é justamente sobre isso que eu quero tratar hoje. Eu creio que as verdades que vão ser compartilhadas aqui serão uma resposta de Deus para algumas pessoas que não conseguiram romper financeiramente. Você crê nisso? Diga amém. Mas antes de começar a tratar dos princípios que regem a prosperidade, eu gostaria de fazer uma breve reflexão para constatar algo que para alguns ainda não é muito claro. E isso pode estar bloqueando a prosperidade de algumas pessoas. O fato de desconhecer essa realidade é de que na vida de um cristão existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Porque quem não respeitar essa hierarquia vai estar quebrando um princípio. E assim como quem obedece princípios colhe benefícios, quem quebra princípios sofre prejuízos. É simples assim. Então vamos ver que hierarquia é essa? Bom, na escala de prioridades de Deus, em primeiro lugar está quem? É Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida de todos nós. O primeiro lugar tem que ser dele. E imediatamente abaixo de Deus, portanto, em segundo lugar, o que é que vem? A família. Pastor, onde é que está isso? Na Bíblia. 1 Timóteo 6,8 fala assim: se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé, e é pior do que o ímpio, do incrédulo. Então, depois de Deus, vem a família. Aí sim, depois de cuidar da fé, depois de cuidar da família, é que nós estaremos autorizados por Deus para nos dedicarmos à igreja dele. Pastor, onde é que o senhor baseia essa sua afirmação? O que te dá tanta segurança para dizer isso? É a Bíblia. Olha o que diz em 1 Timóteo 3,5. 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. O interessante é que eu tenho visto pessoas se confundindo com essa escala de valores em pelo menos duas situações. Que escala é essa, pastor? Que em primeiro lugar está Deus, depois está a família, e depois está a fonte de renda, e depois está a igreja. Primeiro, é quando nós queremos colocar a igreja antes da família. Por quê? A gente confunde igreja com Deus. E a gente quer que a igreja esteja antes da família. Queridos, por não respeitar essa hierarquia, você deve conhecer pessoas que eu conheço, com ministérios muito, mas muito prósperos, mas estão perdendo seu casamento, estão perdendo seus filhos. Isso porque algumas dessas pessoas confundiram igreja com Deus. Mas tem um segundo equívoco também que muitos cometem, que é se esquecer de que aquilo que é a sua principal fonte de renda precisa ocupar a mesma posição que ocupa a sua família. Ou seja, todos nós precisamos entender que na escala de prioridades de Deus, a nossa fonte de renda precisa vir antes da igreja. E amados, pela falta desse entendimento, eu conheço pessoas que estão espiritualmente muito bem, são espiritualmente prósperas, mas que estão com a sua reputação arranhada, porque não conseguiram honrar compromissos financeiros que assumiram. Mas existe um outro detalhe que eu acho que vale a pena falar.
A escala de prioridades de Deus, ela é uma para o homem e ela é outra para a mulher. Pastor, como é que é? A escala de prioridades do homem casado é diferente da escala de prioridades da mulher casada. A escala de prioridades do marido não segue a mesma ordem da escala de prioridades da esposa. Pastor, como assim? Mas pensem comigo. Em primeiro lugar para todos, tanto homem quanto mulher. Em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar para o marido está a esposa. E em segundo lugar para a esposa está o marido. Em terceiro lugar para ambos estão os filhos. Mas a partir daí começa a ter diferença. Em quarto lugar para o homem está a sua fonte de renda. Em quarto lugar para a mulher está a casa. Em quinto lugar para o homem está a casa. Em quinto lugar para a mulher está a sua fonte de renda. E aí em sexto lugar para ambos está a igreja. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou reforçando essa diferença entre sexos. Porque nós, os homens, nós temos um papel que é intransferível. Nós somos responsabilizados por Deus para sermos provedores dos nossos lares, provedores da nossa casa. Nós, os maridos, temos que assumir que somos os responsáveis por gerar aqueles recursos financeiros que vão suprir todas as necessidades financeiras da família. A responsabilidade é nossa, é de nós maridos. Guarde isso. Enquanto as mulheres são responsáveis por nutrir, educar e promover a harmonia, nós, os homens, somos responsáveis por prover, proteger e dar destino. Eu não estou afirmando que o casal não possa e não deva se ajudar mutuamente, não é isso. Um homem pode ajudar a sua mulher provendo e a mulher pode ajudar o homem em qualquer área, isso não é problema. O que eu estou falando é sobre quem é o responsável. E por que é importante saber quem é o responsável? Eu preciso que você entenda que quando ocorrer qualquer problema em uma dessas áreas, quem vai ter que prestar contas a Deus é aquela pessoa que é o responsável. O responsável presta contas. Por isso que a gente tem que saber claramente de quem é a responsabilidade. Bom, dito isso, nós vamos ver o que será preciso fazer para que a gente atinja aquela plenitude financeira prometida por Jesus em João 10:10. Quando ele diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante. E aqui eu entro na essência daquilo que eu vim repartir com vocês. Eu vim falar hoje sobre os 3 pilares que sustentam a prosperidade. Só que tem um detalhe. Não podemos edificar esses 3 pilares de qualquer maneira. Se nós não estivermos edificando esses 3 pilares da forma correta, nós não estaremos tributando honra a Deus. E a única maneira de alcançarmos a nossa plenitude financeira será honrando a Deus com o nosso trabalho e honrando a Deus com a nossa renda. Só existe uma maneira de ser próspero. É honrando a Deus com salário e com renda. Com trabalho e com renda. Mas a Bíblia nos revela que o dinheiro é um péssimo senhor. Tanto é que Jesus compara as riquezas a mamon. Posso ouvir um amém? Entretanto, esse mesmo dinheiro é um servo extraordinário. Ele é um péssimo senhor, mas ele é um bom servo. E por que é importante reforçar esse entendimento? Porque aquela pessoa que não conseguir exercer domínio sobre aquilo que ganhou, vai acabar se tornando escravo do dinheiro. E esse é um problema sério. Mas nós temos que entender que o dinheiro nunca é e nunca foi problema. O dinheiro é um bem imprescindível. Ouça, a solução não é rejeitar o dinheiro, mas sim entender que nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Nosso desafio é esse. Ouça, ninguém será próspero, ninguém conseguirá atingir a sua prosperidade sem antes aprender a lidar com o dinheiro. E o sinal mais claro de que uma pessoa já aprendeu a lidar com o dinheiro é quando tudo o que ela faz com o dinheiro tem o propósito de honrar a Deus.
tudo que eu vou fazer com o dinheiro, eu tenho que estar consciente que o que eu vou fazer tem que tributar honra a Deus. Mas na Bíblia Sagrada, existem mais versículos falando de dinheiro, do que mais versículos falando de fé, do que mais versículos falando de salvação. Ouça, mais da metade das parábolas que Jesus construiu tratam de dinheiro. E alguém pode pensar assim, mas pastor, peraí, dinheiro é mais importante do que fé? Dinheiro é mais importante do que salvação? Não, não é por isso que Jesus investiu tanto tempo ensinando os seus discípulos a lidar com o dinheiro. É porque é muito mais fácil ser salvo do que ser financeiramente próspero. Para ser salvo basta crer com o coração e confessar com a boca. Mas para ser financeiramente próspero não é fácil. Por isso Jesus investiu tanto tempo falando, ensinando os seus discípulos a lidar com o dinheiro. Por isso hoje eu quero refletir com vocês sobre esses 3 pilares que sustentam a prosperidade. E o que é que a gente tem que fazer na edificação deles para que eles tributem honra a Deus? Porque eu tenho a mais absoluta certeza de que quem conseguir honrar a Deus na construção desses 3 pilares vai alavancar a sua prosperidade financeira. Posso ouvir um amém? Bom, vamos lá. Primeiro pilar sobre o qual eu quero falar é o trabalho. Primeiro pilar que eu quero tratar, que eu quero trabalhar, não em questão de importância, mas eu acho que vale a pena começar por aqui. O primeiro pilar é o trabalho. E por que eu escolhi o trabalho como esse primeiro pilar que eu quero tratar? Porque a única forma de conquistar riquezas que Deus aprova é o trabalho. Não existe nenhuma outra forma de conquistar riquezas que Deus aprove que não seja o trabalho. Que eles entendam que antes de honrar a Deus com o nosso dinheiro, nós vamos ter que honrar a Deus com o nosso trabalho. E a segunda razão é porque é importante saber se a maneira que eu estou utilizando para ganhar dinheiro está honrando a Deus. Mas a Bíblia Sagrada está recheada de textos que falam sobre isso, que confirmam essa verdade. Mas eu quero ler apenas um versículo, Provérbios 10:4, para a gente ganhar tempo. Provérbios 10:4 diz algo interessante, por isso eu escolhi esse verso. Diz assim: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10:4. E por que eu decidi utilizar esse versículo? Para te mostrar que não basta trabalhar duro, se esse trabalho não estiver tributando honra a Deus. Por essa razão, é que eu preciso dizer que o trabalho que vai te tirar da escassez e vai te abrir as portas da prosperidade não poderá ser qualquer trabalho. E antes que você me olhe com um olhar de censura, note que eu não estou falando mal de nenhuma profissão, eu não estou desmerecendo nenhuma atividade profissional, não é disso que eu estou falando quando eu digo não pode ser qualquer trabalho. E para te explicar isso que eu estou afirmando, eu preciso fazer algumas considerações, algumas observações sobre o trabalho. A primeira observação sobre o trabalho é que o único trabalho que irá tributar honra a Deus é o trabalho lícito. E alguém pode falar assim, mas pastor, precisa falar de trabalho lícito na igreja? Você tem que falar de trabalho lícito na igreja? Queridos, ouça, se nós estivermos desenvolvendo qualquer atividade ilícita, a gente não vai entrar no céu. Mas quem está desenvolvendo atividade ilícita pode entrar na igreja. Então vale a pena chamar a atenção que a atividade tem que ser lícita. Segunda observação sobre o trabalho, acho que é importante ressaltar, é que o fato de trabalharmos muito não é garantia absoluta de que nós seremos prósperos. Porque alguém pode trabalhar muito e ainda assim não estar tributando honra a Deus. Queridos, basta ver que existem pessoas que trabalham muito e que mesmo assim ainda vivem uma escassez muito grande. Por essa razão, nós vamos ter que considerar algumas características desse trabalho, para que eu possa deixar claro aquilo que eu estou tentando passar para a igreja. Primeira característica é que nem toda a atividade profissional tem potencial para te levar ao nível máximo da prosperidade que você consegue alcançar. Ou seja, não será qualquer trabalho
que vai te fazer alcançar a tão sonhada liberdade financeira. E quando eu falo qualquer trabalho, eu não estou falando de nível de escolaridade exigido, não é disso que eu estou falando. Mas sim do quanto essa atividade profissional te desafia. É disso que eu estou falando. Não é qualquer atividade financeira ou atividade profissional que vai extrair de você o teu potencial máximo. Nem toda atividade profissional vai te desafiar a ponto de fazer com que você dê o seu melhor. É por isso que não pode ser qualquer trabalho. Tem que ser um trabalho que te desafie. Creia nisso, meu querido. Quem está na zona de conforto vai acabar se acomodando. E se acomodar na zona de conforto é muito tranquilo. Só que tem um detalhe: a zona de conforto paga muito pouco. Por isso, saia da tua zona de conforto. Se desafie. Procure uma atividade que te desafie verdadeiramente. E aí você está no caminho certo. Por essa razão, é importante avaliar muito bem se a atividade profissional que você está desenvolvendo é compatível com o nível da prosperidade que você tem condições de alcançar, de atingir. Veja se o ramo de negócios em que você atua tem condições de te proporcionar tudo aquilo que você tem potencial para alcançar. E é assim que a gente se desafia. Preste muita atenção no que eu vou falar. Trabalhar numa atividade lucrativa, trabalhar numa atividade que dá lucro, que paga bem, que remunera bem, mas que não dá prazer algum, não é confortável. Ninguém se sente bem assim. Mas a pessoa fica porque paga bem, remunera bem, dá muito lucro. Mas insistir numa atividade que te dá segurança, insistir numa atividade que te dá prazer, mas que não traz o retorno financeiro que você deseja, não vale a pena. Não vale a pena. Senão você vai se matar de tanto trabalhar. E não vai atingir, e não vai alcançar, e não vai conseguir prosperar até onde você pode e tem potencial para prosperar. E com isso a pessoa vai acabar se frustrando e quem sabe até desistindo de lutar pela sua prosperidade. Então o trabalho que você vai fazer, a atividade que você vai desempenhar, tem que te desafiar. Posso ouvir um amém? E a segunda observação sobre trabalho é que nem toda atividade profissional que tenha potencial para te fazer prosperar, vai de fato te fazer prosperar. Eu vejo muita gente errando aqui. Ouça, não é porque alguém prosperou numa determinada atividade que você também vai prosperar se estiver nela. Eu vejo muita gente fazendo isso. Cara, vamos para essa área aqui que está todo mundo ganhando dinheiro. Vamos para lá. Vamos fazer isso que isso aí está dando dinheiro. Queridos, isso que eu estou dizendo está ligado ao fato de que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Interessante, eu vejo muita gente fazendo uma leitura equivocada do que está escrito em Romanos 8, 28. Você sabe esse verso de cabeça? Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você conhece esse verso? Eu vejo muita gente dizendo assim: mas, Cláudio, olha só, eu vou fazer qualquer coisa e vou me dar bem porque eu amo a Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vou meter o pé e vou me dar bem. Só que a pessoa não leu o verso inteiro, porque tem uma vírgula. E depois da vírgula está escrito assim: daqueles são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. O que esse verso está tentando falar para mim e para você é que a única atividade que vai nos fazer prosperar será aquela que esteja alinhada com o propósito de Deus para você. Guarde isso no seu coração. A pior decisão que um ser humano pode tomar é de tentar buscar o sucesso numa área onde Deus não o colocou. Gente, vai dar ruim. Ah, pastor, todo mundo está prosperando nessa área, por que eu não estou prosperando? Quem sabe esse não é o teu chamado? Quem sabe o teu propósito não está nisso? Se eu tivesse que resumir o que eu tentei dizer até agora, eu diria que o único trabalho que vai nos prosperar será aquele que, além de ter potencial, estiver alinhado com o propósito de Deus para nós. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, preciso caminhar, senão não termino. Depois de tratar do primeiro pilar, que é o trabalho, eu quero falar do segundo pilar que sustenta a prosperidade. Bem, esse segundo pilar está revelado na parábola do mordomo infiel, aquela de Lucas 16. Pastor, como é que eu consigo edificar esse segundo pilar na minha vida?
ouça, é mostrando para Deus que você sabe tratar com zelo tudo aquilo que está sob os seus cuidados, mas que não é seu. Pastor, está complexo? Está complicado. Pastor, como é que eu sei se eu já consegui edificar esse pilar na minha vida? Como é que eu faço uma autoavaliação? Como é que eu me reconheço construindo esse pilar? Amados, o segundo pilar só vai ser edificado se eu estiver cuidando de tudo aquilo que não é meu, como se fosse meu. Ouça o que eu vou afirmar. Deus só vai permitir que você tenha acesso àquilo que nos céus já foi determinado que será seu, depois que Deus ver a gente provando para Ele que a gente está cuidando muito bem daquilo que não é nosso. Primeiro eu cuido daquilo que não é nosso, ou daquilo que não é meu. E Deus vê que eu tenho condições de receber algo que seja meu. Pastor, o senhor está inventando isso onde? Queridos, está na parábola do mordomo infiel, porque ela fala justamente de um homem que é comissionado pelo seu patrão para administrar os seus bens. Só que esse homem administra os bens de forma leviana. E justamente por essa razão, esse homem é demitido. E olha que frase interessante, ela saltou aos meus olhos e me virou uma chave poderosa. Olha o que diz Lucas 16, 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Eu vou ler de novo. Se a gente não for digno de confiança em relação ao que é dos outros, nós não teremos aquilo que é nosso. Nós não acessaremos aquilo que já foi determinado nos céus, que será nosso, mas eu só vou ter acesso quando eu estiver cuidando muito bem daquilo que não é meu. Aí eu passo a ter acesso, eu passo a ter condições, a autorização do céu para acessar aquilo que já é meu. Queridos, esse verso chama a nossa atenção para esse cuidado que nós temos que ter. Todas as vezes que algo que não é nosso estiver sob a nossa responsabilidade. E meditando sobre esse versículo, com muita atenção, eu percebi que esse verso me dá mais duas instruções diferentes. A primeira instrução que eu consegui identificar nesse verso é que enquanto eu não estiver trabalhando com dedicação e com empenho para o meu patrão, eu não vou estar habilitado por Deus para ter um negócio que seja meu. E por que vale a pena falar sobre isso? Porque tem gente que ainda está trabalhando para um patrão, mas não está se dedicando como poderia se dedicar. É aquela pessoa que ainda trabalha como funcionário de uma empresa, mas não está dando o seu melhor. Essa pessoa não está habilitada por Deus ainda para ter o seu negócio. E a segunda instrução tem a ver com aquela pessoa que tem competência, ela tem condições, ela está preparada. Ela tem tudo o que ela precisa para ter o seu negócio. Mas ao invés disso, ela vive reclamando do patrão. Eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, cara, para de reclamar do patrão e monta o teu negócio. O que é que falta? Tu tem condições. Começa um negócio próprio. Está reclamando do patrão por quê? Mas eu não quero limitar esses dois aspectos. Eu quero me aprofundar um pouco mais nesse segundo pilar. Porque eu comecei a estudar esse segundo pilar com mais profundidade, eu percebi que não era somente disso que ele estava tratando. Eu me dei conta que existe um outro aspecto tão ou mais importante do que esse. Isso porque existem recursos que vão passar pelas nossas mãos, mas o destinatário final desses recursos não somos nós. E alguém pode pensar, mas pastor, peraí, se o dinheiro não é para parar na minha mão, por que passou por ela? É para que a gente possa reconhecer como é que anda a nossa generosidade. E depois de chegar a essa conclusão, eu percebi que teria que falar um pouquinho sobre dízimos e sobre ofertas. Apesar de essa igreja é uma igreja madura, se fala muito pouco disso aqui, mas eu resolvi falar um pouquinho disso. Por quê? Porque tanto dízimos quanto ofertas também vão passar pelas nossas mãos. Posso ouvir um amém? Mas nós não podemos retê-los. Não são nossos. Mas tanto dízimos quanto ofertas só vão tributar honra a Deus se estiverem sendo feitos da forma correta.
Volte ao que eu falei lá atrás. Tudo que eu fizer só vai me prosperar se estiver tributando honra a Deus. Dízimos e ofertas são elementos poderosos no caminho da prosperidade, desde que eles estejam sendo feitos, cumprindo os princípios que regem cada um deles. E por quê? Qual é o desafio? É entender que cada um deles é feito com um princípio diferente. Ambos são recursos financeiros, mas cada um deles vai ter que ser feito com o seu entendimento próprio. Eu tenho que saber por que eu estou dizimando e por que eu estou ofertando. Como é que eu tenho que dizimar e como é que eu tenho que ofertar. Porque os princípios que regem um e que regem o outro são completamente diferentes. E olha que coisa interessante, todas as vezes que alguém dizima ou que alguém oferta sem esse entendimento, essa pessoa não estará honrando a Deus. E quem não honra a Deus, não aciona o princípio. Quantos estão entendendo? Digo amém. Para eu acessar o princípio que rege um e outro, eu tenho que estar honrando a Deus. Então eu quero começar falando do dízimo, tratando do princípio que rege o dízimo, que nós temos que aceitar, precisamos aceitar, que o nosso dízimo só estará tributando honra a Deus se esse dízimo for uma clara manifestação da nossa fidelidade. A única virtude que o dízimo exige do dizimista é a fidelidade. Só isso. Basta ser fiel. Se você calculou o seu dízimo e deu R$ 167,32, e você entregou R$ 137,32, você foi fiel. Foi fiel. E todo mundo que é fiel aciona o princípio. E quando eu aciono o princípio, eu recebo o benefício. Pastor, qual é o benefício que eu desfruto quando eu cumpro o princípio do dízimo? Queridos, toda vez que você cumpre o princípio do dízimo, você aciona o benefício da proteção. O propósito do dízimo é proteger. Pastor, onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. A Bíblia diz que quando eu sou fiel dizimista, o próprio Deus repreenderia o devorador. Queridos, o devorador devora o que eu não tenho, sim ou não? Não, ele só devora o que eu já conquistei. Aquilo que eu tenho. Então, o dízimo protege aquilo que eu já conquistei. Ponto. O dízimo vai blindar. Ele tem poder para blindar tudo aquilo que eu já conquistei. Só que tem um detalhe, e é importante falar sobre ele. O dízimo protege aquilo que eu já conquistei, mas ele não nos faz mudar de nível. Não é o dízimo que tem poder para nos elevar de patamar. Não é o dízimo que tem poder para tirar a gente desse nível que a gente está e levar a gente para um outro nível. Não, o dízimo não faz isso. O dízimo protege e garante aquilo que eu já conquistei. O dízimo não vai te tirar do lugar onde você está e levar para um patamar superior. Posso ouvir um amém? Depois de falar do dízimo, eu tenho que falar um pouquinho também sobre a oferta. Qual é o princípio que rege a oferta? Amados, ouça, as nossas ofertas só vão tributar honra a Deus e, portanto, alavancar a nossa prosperidade se essas nossas ofertas forem uma clara manifestação da nossa generosidade. Se o que aciona o princípio do dízimo é a fidelidade, o que aciona o princípio da oferta é a generosidade. E pastor, qual é o grande benefício que eu recebo quando eu aciono esse princípio, quando eu sou generoso nas ofertas? É o benefício do crescimento. O dízimo protege e a oferta dá crescimento. Uma oferta generosa, amados, tem o poder de te tirar do nível em que você está e te elevar para um nível superior. Mas em janeiro desse ano, me deu vontade no coração de fazer uma oferta. E no meu coração era para fazer uma oferta que eu nunca tinha feito. A maior oferta que eu já fiz na minha vida. E aí veio no meu coração o desejo de fazer ela por 12 meses. De janeiro a dezembro desse ano. E o que eu fiz? Vou falar com a esposa, né? Não posso fazer isso sem falar com ela, né? Eu vou falar com a esposa, ver o que ela fala, né? Se ela abrir um olhão assim e falar, tá louco? Eu vou falar, calma, peraí. Aí eu falei com ela, estou com desejo no coração de fazer uma oferta X, que é a maior oferta que eu já fiz até hoje,
ao longo de 12 meses. Ela falou assim, não, Deus botou no meu coração para fazer 2x. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu já cheguei, a minha oferta era absurda. Ela falou, vai 2x. Você topa? Eu falei, topo. Mas eu nunca experimentei. Eu nunca vivi o que eu estou vivendo esse ano. Eu nunca experimentei coisas que eu estou experimentando esse ano. Esse ano tem sido sobrenatural. Se eu parasse para contar o que eu já experimentei esse ano. Porque uma oferta generosa tem o poder de tirar a gente do nível que a gente está e colocar a gente num nível superior. Que eles pensem comigo, eu acho que pensa só comigo. Só pode esperar colher mais aquela pessoa que decidir semear. Gente, é simples assim. O grande perigo é quando a gente, por desconhecimento ou por engano, troca a virtude do dízimo pela virtude da oferta. E aí acontece algo interessante, eu já vi isso acontecer. Se eu contar as histórias que eu já vivi aqui, viajando por esse Brasil, você vai rir. Sabe o que acontece quando a gente troca a virtude? Vai aparecer o dizimista generoso e o ofertante fiel. Prova de que a pessoa não entendeu nada ainda sobre dízimo e sobre oferta. Quando eu troco a virtude, se eu quiser ser um dizimista generoso e um ofertante fiel, eu não vou acionar o princípio. Por quê? Porque eu não vou estar honrando a Deus. Queridos, e pela falta desse entendimento, eu vejo muita gente passando muito aperto. Pastor, o que é o dizimista generoso e o ofertante fiel? Ouça, o dizimista generoso é aquele que não consegue ser fiel, mas ele acha que consegue compensar a sua falta de fidelidade sendo generoso quando ele decide ofertar. Ele acha que a generosidade no dízimo compensa os meses que ele não dizimou. Ele calcula o dízimo um mês e deu assim, R$127,90. Ele fala, vou dizimar logo R$200 esse mês. Eu vou ser generoso. Vou dizimar logo 250. Gente, não adianta. Você não aciona o princípio porque você não está honrando a Deus. E não tem o benefício. E do outro lado aparece o ofertante fiel. Sabe como é que é o ofertante fiel? O ofertante fiel. O ofertante fiel, ele não consegue ser generoso. Ela não consegue ser generosa. Mas acha que consegue compensar essa falta de generosidade trazendo uma oferta qualquer todas as vezes que vem ao templo. Queridos, isso não move o coração de Deus porque isso não honra a Deus. Não honra a Deus. Não honra a Deus. Amados, no outro dia eu estava numa igreja, numa grande igreja. Vocês têm noção, tinham 1.200 pessoas no templo e aqui tinham 50 cadeiras. Sabe que igreja é? Tinha 50 cadeiras de espaldar alto aqui. E eu estava numa delas para pregar. O pastor presidente do estado estava do meu lado. Ele meteu a mão no maço de dinheiro. Tirou 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 2, 2, 2. Eu olhei, ele estava com uma Hilux SW4 zerada no estacionamento. Ele teve coragem de passar umas 20 notas num bolo que estava no bolso dele e deu R$2. Aí o líder de casais falou comigo, pastor, a nossa igreja desconsidera ofertas. A oferta aqui é insignificante. A gente conta com dízimo, mas a oferta aqui praticamente não dá para nada. A oferta a gente nem considera aqui na igreja. E eu falei, eu sei por quê. Aí eu fui num templo, na subsede. Aí na subsede estava o líder da subsede do meu lado. E aí passou o rapaz com a salva. Ele mexeu no bolso, também tirou. Aí tirou 10. Eu falei, pô, pelo menos esse está melhor do que o presidente. Porque se botou 10, o outro botou 2. E ele botou 10 na salva e chamou o obreiro e falou no ouvido dele. Eu falei, deve estar acontecendo algum problema na ordem do culto aí, porque ele falou com o obreiro ali, mas não vi nada. Aí o obreiro foi até o final e voltou pelo andar de baixo. Quando ele voltou, falou, pastor, toma os teus 5 de troco. Ele estava dando 5, mas falou para o cara assim, ó, eu só vou dar 5, tá? Quando pingar 5 na salva aí, me devolve, que eu estou dando 10, mas 5 é meu, 5 é meu. Queridos, existe um segredo que eu gostaria de compartilhar sobre prosperidade financeira. Nós podemos usar a nossa oração para regar a terra, posso ouvir um amém? Podemos usar o nosso jejum para adubar a terra, posso ouvir um amém? Mas se embaixo dessa terra não houver sementes, não vai brotar nada, gente. E eu fecho o segundo pilar, dizendo que quem não estiver tributando honra a Deus com os seus recursos financeiros, ainda está correndo um sério risco. Pastor, qual? O risco de se desviar. Preste muita atenção no que está dito
no verso 21 de Mateus 6. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos, ouça o que eu vou dizer. Quem ainda não colocou o seu tesouro no reino de Deus, pode até estar na igreja, mas está correndo um risco grande. Por quê? Porque o coração sempre vai para onde está o nosso tesouro. Eu vejo muita gente assim, não, mas pastor, fica tranquilo, o meu coração está no reino. Então, em algum momento, o meu tesouro vai para onde está o meu coração, porque o meu coração está no reino. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. A Bíblia diz que o meu tesouro, o meu coração vai para onde está o meu tesouro. Ou seja, olha só, o meu coração vai involuntariamente para onde eu coloco o meu tesouro voluntariamente. É para onde eu decido colocar o meu tesouro. É ali que o meu coração vai. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? E terceiro e último pilar que sustenta a prosperidade, será edificada a partir da nossa capacidade de administrar aqueles recursos que ficam conosco. Administrar a nossa parte. Isso porque, olha, depois de Deus ver, olha só, depois de Deus ver, como é que a gente lida com aquilo que não é nosso, Deus vai querer ver como é que a gente administra aquilo que é nosso. Como é que a gente está administrando os 90% que ficam conosco? E nós vamos ter que demonstrar para Deus se a forma como nós estamos administrando a nossa vida financeira está tributando honra a Deus. E esse terceiro pilar só vai ser construído se a pessoa estiver administrando de forma competente, de forma responsável, os 90% que ficam com ela. Porque, queridos, ouçam, não basta eu ser fiel e entregar 10 e ser negligente com os 90. Não funciona. Você não aciona o princípio e não prospera. E certamente eu teria muita coisa para falar sobre isso. Porque durante muito tempo eu fui um péssimo administrador dos meus 90%. E por ter sido um péssimo administrador, eu paguei um preço alto. Mas muito alto mesmo. E o pior é que eu não conseguia perceber que com essa minha negligência nos meus 90%, eu não estava honrando a Deus. Eu queria honrar a Deus, mas eu não estava honrando, porque eu estava sendo negligente com os meus 90%. E me permita ler um versículo da parábola dos talentos, eu prometo terminar aqui. Perceba que na parábola dos talentos, de Mateus 25, existem dois versículos exatamente iguais. O verso 21 e o verso 23. Eles são iguais. A redação é a mesma. Por quê? No verso 21, ele está falando para aquele que recebeu 2 e devolveu 4. No verso 23, ele está falando para aquele que recebeu 5 e devolveu 10. Você lembra da parábola, sim ou não? Prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Ele dá a mesma resposta para quem devolveu 4, da que ele dá para quem devolveu 10. A mesma resposta, a mesmíssima. Só que aquele que teve um comportamento diferente, aquele que não multiplicou, recebeu 1 e devolveu 1, recebeu condenação. Mas olha o que ouviu quem devolveu 10 e quem devolveu 4. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu já vi gente falando isso aqui sobre dízimo. Isso aqui não tem nada a ver com dízimo. Tem nada a ver com dízimo isso aqui. Isso aqui é gestão, é administração. Queridos, enquanto nós não provarmos para Deus que nós somos competentes na administração dos nossos 90%, mesmo que seja pouco, jamais Deus nos colocará sobre o muito. Primeiro Deus vai ter que ver que eu estou administrando bem os meus 90%, mesmo que seja pouco. É pouco, mas eu estou administrando bem. E Deus vai falar assim: pô, esse cara é bom. Olha que ele tem pouco e ele administra muito bem. Eu posso confiar mais a ele. Eu posso deixar que ele administre mais, porque ele consegue administrar, porque está administrando pouco, muito bem. E se alguém aqui enfrenta dificuldades para gerir a sua vida financeira, eu quero deixar uma palavra poderosa da parte de Deus. Ouça, passe a administrar os recursos financeiros que forem ganhos como sendo um bem da família. Eu vejo muita gente errando aqui. Independentemente de quem tenha trabalhado para ganhar. Se foi o marido que trabalhou, é nosso. Se foi a mulher que trabalhou para ganhar, é nosso.
Em pouquíssimas situações, você vai poder utilizar a palavra ou pronome meu depois de casado. Pouquíssimas situações. Nem o teu corpo é mais teu. Nem o corpo é nosso. Queridos, eu vejo muita gente vivendo um princípio errado nessa hora. Ao invés de viverem um por todos e todos por um, eu vejo muita gente vivendo cada um por si e Deus por todos. Eu já vi cada coisa acontecendo em casais. Eu não tenho nem como contar aqui, porque é muita coisa, mas muita coisa realmente complicada. Porque eu vejo que quem não consegue administrar bem as finanças, como família, cria dois problemas. Primeiro é um problema financeiro e depois é um problema conjugal. Porque vai dar ruim, não duvide disso. Não duvide. Queridos, precisamos, depois de casados, nos tornarmos uma só pessoa nas finanças. Tem muita gente que já se tornou uma só pessoa no corpo, mas nunca se tornou uma só pessoa nas finanças. Ainda continua chamando o que ganha de meu. É triste ver casais, eu tenho um tempinho, é triste ver casais, eu tenho aconselhado casais muitas vezes. É triste ver casais, onde você vai sentar com um casal e o problema é financeiro. Aí eu falei, mas pastor, olha só, essas aqui são as minhas contas, e esse aqui é o meu salário. E ela fala, essas aqui são as minhas contas e o meu salário. Gente, alô? Que eu já vi cada coisa. Eu vi uma esposa que uma herança, ela falou assim, não pastor, meu marido quer trocar de carro. O carro dele está muito caidinho. Já falei com ele, você pode trocar pelo carro que você quiser, mas pelo carro que quiser. Eu lhe dou o quanto você precisar para trocar de carro. Eu falei, você, não pastor, porque eu sei, eu confio nele. Eu sei que ele vai me pagar. Não, eu sei que ele vai me pagar. Eu sei, tenho certeza, ele vai me pagar, eu confio nele. Outra esposa falou, pastor, eu não empresto mais dinheiro para o meu marido. Eu falei, meu amigo, mas que é isso? Não me empresto. E eu vou lhe contar a história, você vai me dar razão. Está vendo esse tênis dele? Olha, velhinho, emprestei R$300 para ele em dezembro, comprou o tênis. Até hoje não me pagou, não empresto mais. Gente, eu já vi cada coisa. A mulher fala assim, meu bem, estou precisando comprar um fogão novo. Vamos comprar um fogão novo. Ele fala assim, meu dinheiro não vou botar nisso não. Se tu quiser, compra com o teu dinheiro. Só que eles esqueceram que as mulheres hoje estão poderosas, empoderadas. E ele fala isso para ela, sabe o que ela faz? Ela vai no dia seguinte lá na Casa Bahia e fala assim, eu quero um fogão de boca, de 6 bocas inox com a coifa de blindex. Aí o cara passa na cozinha 2 dias depois, 5 dias depois, e fala assim, quem deu ordem para comprar isso aí? O que ela fala? Tu cala a boca, eu comprei com o meu dinheiro. Tu cala a boca, eu comprei com o meu dinheiro. Gente, eu já vi casal discutindo, para ver em que carro ia para um compromisso. Os dois discutindo. Não, vamos no teu, vamos no meu. E eu entendi que o problema, sabe qual era? Nenhum dos dois queria gastar gasolina. Então a briga era... Aí até que eles resolveram. Aí como é que resolveram? Eu falei assim, não, tá o seguinte, eu vou no meu. Mas quem bota a gasolina é você. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu já vi de tudo, gente. Eu já vi de tudo. Mas eu preciso concluir, tá? Meu tempo acabou. Antes de terminar, eu gostaria de compartilhar 2 verdades poderosas para quem acha que a sua vida financeira está ao caos. Se você veio aqui hoje, Deus tinha um encontro marcado com você. Se a sua vida financeira está ao caos, você tinha que ouvir o que você ouviu aqui hoje. E eu quero falar 2 coisas para terminar. Primeira, caos não é ausência de recursos. Eu vejo muita gente reclamando que está com a vida financeira arrebentada porque ganha pouco. Caos não é ausência de recursos. Caos é ausência de ordem. Nosso país vive problema financeiro, sim ou não? Falta dinheiro aqui? Falta ordem. Nosso estado está o caos financeiro, nossa cidade. Falta dinheiro? Não falta, falta ordem. Então, caos não é ausência de recursos. Eu vejo muito casal reclamando de problemas financeiros, porque administra mal aquilo que ganha. Não é porque não tem dinheiro, é porque administra mal. E a segunda verdade é que sem estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, ninguém vai atingir a prosperidade financeira. Ninguém vai chegar à sua plenitude financeira sem se desafiar, sem colocar metas, sem colocar alvos, senão não consegue. Não consegue. Não consegue. Pastor, nunca estabeleci um alvo. Eu deixo uma dica para você. Estabeleça uma meta para você e pense o seguinte, se eu alcançar essa meta, eu vou jubilar de alegria? Não, pastor, não vou, não é muito fraquinho, então não é boa. Porque a meta boa, quando você alcança, tem que fazer você jubilar de alegria. Aí você estabeleceu, você queria botar 10, você falou, não, 10 não vai me deixar alegre, eu vou botar 1000. Aí eu pergunto, se você não alcançar os 1000, você vai se frustrar? Pô, claro que não, pastor, 1000 ninguém alcança, então não é boa. Porque a meta boa é aquela que te faz gerar um orgulho muito grande, uma alegria muito grande por alcançar e faz te deprimir, e faz te frustrar quando você não alcança. Se você chegou nesse número,
Se você conseguiu definir essa meta é extraordinária. Mas para alcançar uma meta, todos nós precisamos de disciplina e de perseverança. Sem isso você não chega em lugar nenhum. Disciplina e perseverança. E eu vejo que muita gente confunde perseverança com teimosia. Teimosia não leva ninguém a lugar nenhum. O que leva a gente para o nosso alvo é perseverança. E eu queria explicar para a igreja que diferença é essa. Porque todo mundo sabe que perseverança é uma coisa e teimosia é outra. Você vê uma pessoa tentando uma coisa 20 vezes, você fala assim, pá, que cabra teimoso. Você vai falar com ele e fala assim, não, pastor, não desisto nunca. Eu sou brasileiro, eu sou perseverante. Não, filho, você é teimoso. E eu fui procurar a Deus para dar uma resposta para a igreja. E Deus me levou num lugar, numa sala envidraçada, onde tinha vidro em todos os 4 cantos da sala. E ali havia um passarinho, o passarinho começava a voar. E ele vai para um vidro daquele, pau, cai. Ele fica caído, sim ou não? Não fica, ele é brasileiro, não desiste nunca. Ele vai andar pelo chão um pouquinho ali, daqui a pouco está voando de novo. E voou, não vai mais, ninguém é bom, vai aqui, ó, pum, cai. E ele vai, pum, cai, até que ele cai morto. Esse passarinho é perseverante, sim ou não? Teimoso, o que ele quer? Estar lá fora. Então grave isso, a diferença entre o perseverante e um teimoso é que o perseverante sabe onde ele quer chegar e vai fazer o que tiver que fazer para chegar lá. Muda estratégia, muda plano, muda o que tiver que mudar. O que ele não muda é o plano, é o alvo. O que ele não muda é o objetivo, o que ele não muda é o sonho. Isso ele não muda, mas ele muda o que tiver que mudar para chegar lá. Sabe como é que o teimoso faz? O teimoso continua insistindo a vida toda, na mesma meta, no mesmo meta, da mesma forma. O teimoso bate a cabeça no vidro até morrer. E eu estou cansado de ver gente assim. Sabe aquele cara que pega a senha do banco e fala assim, tá. Aí está assim, senha inválida. Aí o cara fala, tá. Se digitar de novo, bloqueia. Tá. Senha bloqueada. Tu conhece alguém assim? Essa pessoa é perseverante? Ela é o quê? Vamos ficar em pé. Queridos, sem alvo a gente não chega em lugar nenhum. Eu sei que o brasileiro não é muito dado a estabelecer metas. Isso não faz parte da nossa cultura. Mas eu te digo o seguinte, sem uma boa meta, ninguém sai de onde está. Me faz lembrar o maluco do alvo. Conta a história do maluco do alvo. Conta a história que uma pessoa sai da sua cidade como caixeiro viajante, enche a mala do carro de mercadorias e sai para vender, para ficar alguns dias fora. E ele viaja por uma estrada muito grande e entra numa avenida. E ao entrar nessa avenida, ele se depara com uma árvore com um alvo pintado com um tiro na mosca. E aquilo chama a atenção dele. Ele para o carro e desce para ver. Chega lá, ele vê que tem uma árvore com um alvo e um tiro no pretinho, na mosca. Ele fala, caramba, nessa cidade exige um exímio atirador. O cara acertou na mosca. E ele continua para chegar onde ele parar para dormir aquela noite. E mais à frente ele encontra outra árvore, outro alvo e outro tiro na mosca. E ele passa e vai encontrando árvores, alvos e tiros na mosca. Ele fala, não é possível. Não tem como. Não tem como. E ele para numa pousada onde ele ia ficar. E ao preencher a ficha, ele escuta, pô! E ele sai correndo, larga tudo e chega na esquina e encontra um homem. Deixando uma garrucha encostada no muro. Pegando uma escada, um balde de tintas, atravessando a rua. Encostando a escada na árvore, subindo até onde estava o tiro. E ele começa a pintar o alvo em volta do tiro que ele havia dado. E o pior é que a gente ri. Mas perceba que a gente faz exatamente assim. A gente faz exatamente assim. Alguém chega para a gente e fala assim, 31 de dezembro, os fogos pipocando, alguém fala assim, cara, mas tu só chegou aqui. Tu tinha potencial para ir tão longe, só chegou aqui. Sabe o que a gente fala? Era aqui mesmo que eu queria chegar. Não, cheguei onde eu queria. Será? Será que você não se desafiou um pouco mais? Será que você se esqueceu de que tinha que estabelecer um alvo em janeiro para poder você caminhar, crescer, prosperar e chegar em dezembro num outro nível, num outro patamar? Passa a fazer isso a partir de hoje. Estabeleça alvos que te desafiem, que faça você caminhar, que faça você prosperar, que faça você progredir. Eu volto a dizer aquilo que eu falei. A zona de conforto é muito tranquilo, mas na zona de conforto paga muito pouco. Eu quero ver essa igreja próspera. Eu tenho certeza que o pastor Cláudio não ora para que Deus mande um empresário muito rico para que a receita da igreja aumente. Duvido. O que ele quer é que nós prosperemos e a partir da nossa prosperidade a igreja prospere. É a partir da nossa prosperidade nós vamos construir um grande templo, mas é a partir da nossa prosperidade. Você crê nisso? Amém.
Então, tua cabeça, eu quero orar. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado, Paizinho, porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir uma palavra que vai direcionar a nossa vida com relação à nossa vida financeira. Que o mês de janeiro possa ser um mês que comece uma nova etapa, um novo ciclo, uma nova situação na nossa vida, que nós possamos usar esses 3 meses que faltam para terminar o ano, para colocar a nossa vida financeira em ordem e possamos começar a partir de 2025 um novo tempo, que seja um tempo de prosperidade, um tempo que a gente possa glorificar o Senhor através da nossa vida, através dos nossos bens. E eu tenho certeza, Pai, que isso vai alegrar o coração de muitos aqui, mas vai principalmente alegrar o teu coração. E eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se ouvir essa palavra, pode dar um amém mais forte? Amém. Glória a Deus.